Essa igreja contribuiu pela nossa família e hoje nós iremos contar um pouco do que Deus fez, o muito que Deus fez nas nossas famílias, e creia que foi através das orações de vocês, da fé de vocês, que Deus ouviu e nós chegamos aqui nessa noite para contar que Deus fez milagre no passado, Deus faz milagre no presente, Deus fez milagre na minha família e Deus pode fazer um milagre na sua família também. Boa noite. É uma alegria estar aqui. É sempre uma emoção muito grande poder contar tudo o que aconteceu conosco. A gente vai começar contando no dia 8 de fevereiro de 2024. Daniel tinha uma consulta agendada, uma consulta de rotina com a médica dele. A médica dele desde que nasceu. E a consulta foi tranquila. Nós estávamos vivendo uma fase de bastante correria. Sócrates tinha 3 livros e eu tive que ir para a consulta sozinha porque Sócrates estava de plantão nesse dia. E a consulta correu bem, foi tudo tranquilo. O Tia Vera conversou sobre tudo, alimentação, o que estava acontecendo com ele, se tinha algum problema, tudo foi relatado ali naquela consulta. Tinha algumas questões que estavam me deixando um pouco apreensiva e eu pedi para o Tia Vera para fazer um check-up gastrointestinal. Daniel sempre foi uma criança muito saudável, ele era bem gordinho, mas estava tudo dentro da normalidade. Ele apresentava, às vezes, uma fezes um pouquinho escurecida, esverdeada, mas segundo a medicina é normal. Eu já tinha tirado foto dessas fezes para a Tia Vera verificar. Era um cocô assim, espaçado, assim. Tinha um cocô normal, seguido por um cocô esverdeado, e depois vinha um cocô normal de novo. E aquilo me trazia um pouquinho de inquietação. Além disso, ele estava apresentando um pouquinho de perda de peso. Ele sempre foi uma criança muito gordinha, a curva dele sempre foi 2+, mas estava reduzido, ele não estava mantendo. Apesar de comer muito, ele estava dentro da normalidade, mas um pouco mais magrinho, com as costelinhas aparecendo. Como o Sócrates era magro na infância, então a gente achava que era normal, né? Agora ele está selado, Além disso, ele estava com um pouquinho do abdômen distendido, E aí aquilo fazia algumas preocupações para mim. Eu pedi para a Tia Vera para fazer um check-up, mas não passava pela minha cabeça tudo que foi descoberto. Eu pensava que era algo assim, de uma intolerância, algo do tipo. E a minha Tia Vera fez a consulta e na hora da palpação ela sentiu uma massa. E ela falou: mãe, não se preocupa não, é algo muito tranquilo, às vezes pode ser só o vaso ficar alterado, a gente vai passar ultrassom e exames, você faz e depois volta aqui. Era carnaval, Era a época de carnaval na cidade, e vocês sabem que nessa época é muito difícil marcar o médico, E a gente tentou e não conseguiu pelo plano, então a gente marcou 12 dias depois da consulta particular para que ele fizesse logo o exame, porque aquilo estava me trazendo uma certa inquietação. Dia 1º de fevereiro eu fui levar a taça em casa e depois eu iria trabalhar na casa de minha sogra. Deixei lá na casa de minha sogra com o Daniel e quando eu estava voltando, ali numa curvinha da Morada do Bosque, um carro veio, o rapaz estava no celular, olhando para baixo, e ele bateu no meu carro. Bateu no carro e aí desceu dizendo que eu tinha batido no carro dele, foi todo aquele transtorno e o carro ficou parado. Devido à batida, teve que acionar seguro, tudo isso. E dia 19/2, pastor Pedro pediu que eu fosse pregar na primeira igreja de Valência. E eu nunca tinha ido com Tássia, com Daniel, tudo, e falei: dessa vez, amor, a gente vai ajeitar para você ir. E aí um amigo nosso, Matheus e Marcelo, falou: nós também vamos. Fomos para Valência, ministrei de manhã, ministrei de noite, no domingo de manhã e domingo de noite, e voltamos no mesmo dia. E acho que foi durante o dia, chegou um e-mail e eu olhei que era o seguro do carro dizendo que tinha sido perda total do carro. Uma batidinha que a gente pensou que era alguma coisa, era perda total. E aí na volta, a gente conversando dentro do carro e Matheus falando: não, fé em Deus, vocês vão pegar um carro novo, vocês vão tirar um carro novo. E está sendo um momento que estava falando do carro novo devido às circunstâncias, às condições financeiras. Ela disse: eu sou uma mulher de pouca fé, nesse intuito do carro, sem saber
o que iria acontecer daqui para frente. E aí Daniel estava deitado no colo dela, dormindo. Ela pegou a minha mão e colocou em cima da massa que a médica tinha detectado, e o exame seria na segunda-feira, dia 20. E eu liguei para meu... Terça. E eu liguei para meu chefe e disse a ele, um dos meus chefes, disse: eu não vou trabalhar, eu vou acompanhar meu filho, que ele vai precisar fazer um exame. Mas fomos para o exame com aquele medo, mas crendo que não seria nada. Brincamos na recepção com o Daniel, tudo, até que chamou o nome dele, nós entramos. Daniel não conseguia ficar sozinho, né, para fazer a ultrassonografia, e aí Tássia deitou, e ele deitou em cima de Tássia, desligou as luzes, e aí a médica começou a passar a ultrassom, né? Nós, como somos da área de saúde e conhecemos algumas coisas, nós já olhamos para a televisão e vimos que tinha algo diferente ali. Na mesma hora, a médica olhou para a gente, olhou para Daniel, olhou para a tela, e a gente viu que o semblante dela mudou. E eu fiquei focado na tela, e quando eu olhei para a Tássia, o semblante de Tássia já era outro, e ele normal, como se nada tivesse acontecendo ou acontecido. E aí, quando acabou, a médica disse: Daniel é muito esperto, ele fica lá fora com a minha secretária. E aí, quando ela disse assim, ele fica lá fora, eu falei: não, vem coisa boa por aí. Daniel saiu com a secretária, a médica abaixou a máscara e os olhos dela encheram de lágrimas, e ela disse: seu filho está com a massa tumoral. E na hora que ela falou isso, a gente respira fundo, e eu só disse a ela: é cirúrgico? Ela disse: é. Trato aqui em Ilhéus? Ela disse: se fosse o meu filho, eu trataria em um hospital de referência. Naquele momento eu só pude abraçar a Tássia. A médica pediu um tempo para dar um relatório, abracei Tássia, fomos para a recepção do hospital, da clínica. Eu fiquei paralisada. É como se meu chão tivesse aberto ali naquele consultório. Sócrates me deu um abraço assim de lado. E na hora que ele me abraçou, algumas lágrimas caíram nos meus olhos, mas eu estava contida, porque eu estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E ao ver o exame, havia uma massa preta, redonda, circular assim, no rim. Era muito visível. E na hora que eu vi, eu falei também, coisa boa. A gente foi para a recepção, eu encontrei Daniel, peguei o copo de água que estava na mão dele, perguntei para a secretária se o Tiago estava na clínica, ela disse que não. Mas o que aconteceu? Ela olhou minha refeição e estava meio abatida. E naquela hora eu não consegui falar com palavras. Só falei: Daniel está com a massa tumoral. E comecei a chorar. E ela falou: calma, mulher, onde é que está a sua fé? E aquilo me impactou e revirou por toda a minha jornada. E na hora a gente pegou o Daniel e a gente foi a caminho da Morada do Bosque. Eu avisei para minha mãe no celular que a gente estava chegando e que não tinha notícia boa. E só que deu a ideia de dar uma volta com o Daniel de carro e que eu entrasse para falar com minha mãe, porque ele sabia que a gente ia se emocionar muito e a gente não queria assustar. Então, na hora, só me deixa na porta de minha mãe, que eu desço do carro, já na varanda, minha mãe já está na varanda me esperando. E ali, no braço de minha mãe, eu tenho a impressão que eu choro todas as lágrimas que eu tinha. E minha mãe não falava nada, ela só me acolhia e falava: calma, minha filha, calma. Ela nem sabia do que se tratava, o que estava acontecendo, e eu só me acalentava. Todo período. Até que eu consegui falar. A médica disse que o Daniel está com tumor renal, suspeita de tumor de Wilms, e tem 2 trombos em veia cava. Eu entrei em casa. A primeira coisa que eu fiz foi ir ao banheiro, só que ainda não tinha chegado. E ali no banheiro eu chorei muito. E eu falei: Senhor, eu não estou entendendo nada. Para que isso, Deus? Eu não estou entendendo nada, Senhor. Mas nos direciona, porque eu não sei nem por onde começar. Então, eu liguei para minha irmã enfermeira em Brasília, e conversei com ela. Falei o que tinha acontecido, a gente chorou muito ao telefone,
E depois ela me ligou e disse assim: irmã, eu chorei muito, mas agora vamos para a luta. A gente vai mandar mensagem para todos os contatos médicos que a gente tem. Então eu, Sócrates e Thalita fizemos isso. Então podia ser oftalmo, a gente estava mandando mensagem do que aconteceu, a gente não tinha nem o laudo ainda em si, porque a médica pediu para ir só à tarde, mas a gente já começou a mandar para todos os médicos que a gente conhecia. E começou muitas orientações, né? E como eu falei, a gente pediu um direcionamento de Deus. Senhor, por favor, nos direciona para onde vamos, o que vamos fazer. Eu não sei nem por onde começar. Tiago Elis ligou dizendo que estava suspeitando de tumor de vírus e que tinha tratamento em Salvador, mas que ela não conhecia direito a médica, que ela ia tentar, era uma professora dela. E então me liga e milagrosamente a gente conseguiu uma vaga na mesma tarde no Hospital da Criança. Que é um hospital de referência, trata tanto a parte oncológica como toda a criança, né, todas as patologias envolvendo a criança e cuidado da criança. Então o médico falou para a gente assim, que Daniel estaria no melhor lugar para ser tratado. O melhor cirurgião do Brasil estava operando ali. A médica que trataria de Daniel era doutoranda em tumor renal e era tudo pelo SUS. Que a gente precisava ir amanhã para Brasília. E aí eu falei assim, a gente não consegue amanhã, tem que ajeitar, eu não sei nem por onde começar. E Tiago Elis falou com a gente que teoricamente, ligou e falou que teoricamente seria de 6 meses a 1 ano de tratamento. E então meu chão caiu de novo. Porque eu falei, Senhor, como é que a gente vai para Brasília, passar 1 ano, 6 meses a 1 ano de tratamento, que o Senhor possa estar nos direcionando. E o cuidado de Deus, desde o primeiro instante, foi tão sobrenatural conosco, que ainda naquele dia, a gente tinha inúmeros motivos para agradecer a Deus. Agradecer porque a gente estava conseguindo tratamento, direcionamento. Então, tudo aquilo nos fortalecia a seguir. Quando eu voltei, você me comunicou, né, a conversa que teve com minha cunhada, e eu deixei Daniel, falei, eu preciso ir nos meus trabalhos. Eu já tinha praticamente antecipado as minhas férias, porque o aniversário do Daniel era dia 11 de março, e nós já tínhamos viagem marcada, tudo pronto para comemorar o aniversário dele. Eu fui nos trabalhos, expliquei a minha chefe, ela, não, pode ir que nós vamos adiantar suas férias. Fui no outro também, ele disse, pode ir, vai resolver a situação com seu filho e depois a gente vê no que vai dar. E aí começamos a procurar passagens, né, porque nós tínhamos que ir logo e fomos direcionar a passagem de avião. Mas aí minha cunhada ligou e disse que o médico disse que ele não podia ir de avião, porque ele tinha suspeita desses 2 trombos, e esses trombos poderiam soltar e poderia acontecer uma pior dentro do avião. E aí desistimos das passagens aéreas e tínhamos que ir de carro. E aí fomos comunicar aos nossos amigos o acontecido, e aí todos muito nervosos disseram, a gente te leva, a gente vai te levar, a gente reveza. Um pega o volante, outro pega o volante um tanto, outro pega outro tanto, mas aquilo estava me deixando angustiado, porque estávamos todos sem acreditar no que estava acontecendo e poderia não ser uma viagem boa. E como Tássia diz, Deus sempre cuidando de tudo. Ela tem uma grande amiga dela e quando ela ligou para a amiga para contar, ela disse, quem vai levar vocês é o meu motorista. O meu motorista já faz viagens para Brasília, ele sabe viajar tranquilo e tipo, eu quero que vocês façam uma viagem tranquila. Então ficou certo que esse motorista iria levar a gente, e aí fomos na escola, cancelar a matrícula, essas coisas todas, e corri para casa para lavar roupa, preparar as malas, acostumado sempre a preparar a mala para viajar, para espairecer a cabeça, curtir, mas ali era diferente. E lavando roupa, secando roupa, lavando roupa, secando roupa, e eu lembro que nessa noite a casa encheu. E a nossa casa era acostumada a encher para comemorar. E naquela noite era algo diferente. Os nossos amigos todos foram e levaram os filhos, e Daniel correndo com as crianças dentro de casa e pediram pizza. Eu acho que eles estavam querendo fazer de tudo para tentar passar uma alegria para a gente.
E aí fomos arrumando tudo, de repente cada um foi saindo e a gente via no rosto deles a lágrima, a tristeza, e eles foram saindo cada um, e eu e Tássia ficamos em casa, terminamos que não dormimos aquela noite, porque 5 horas da manhã o motorista estaria lá para pegar a gente, 5 horas da manhã ele estava lá e nós seguimos para Brasília. Às 5h20 da manhã, na quinta-feira, a gente estava passando pelo portão do nosso condomínio e em direção ao Brasil. A gente dormiria em Posto Rosário, que é a divisa Goiás, Bahia e Goiás, e chegaria em Brasília na sexta-feira pela manhã. Havia um bolo na garganta, dificultando comer, deglutir, e os pensamentos é como se estivessem fritando o cérebro. Né? Então a gente fica com pensamentos assim a todo tempo, e pedindo a Deus, Senhor, por favor, me ajuda, assim, tentando pensar positivamente, tentando pensar que as coisas iam ficar bem. E ali naquele carro eu fiz uma oração, e eu falei, Senhor, eu me considero uma mulher de pequena fé, mas eu creio, Senhor, eu creio que a gente vai chegar em Brasília e Daniel vai estar curado. Amém. 100% curado. A gente vai fazer os exames admissionais. E aí não vai haver mais nada. E a viagem foi super tranquila. O Daniel tinha 2 anos e 11 meses. E o Daniel dormia por uma boa parte do percurso. Foi tudo muito tranquilo. Até era inacreditável. Né? O cuidado de Deus, nesse sentido também, nos surpreendeu. Porque a gente imaginou uma viagem muito difícil, porque é uma criança dentro de um carro com muitas horas. E ainda assim, foi super tranquilo, ele passou super bem toda a viagem. Nós dormimos em Posto Rosário e chegamos em Brasília às 9h50 da manhã. Dia 23, Daniel já tinha uma consulta marcada. No dia que a gente chegou, ele já tinha uma consulta marcada 1h da tarde, às 13 horas. E nós encontramos minha cunhada no hospital onde ela trabalha, passamos tudo do carro que nós tínhamos levado para o carro dela, e Daniel super feliz. E para ele era uma viagem para curtir, para ver a prima, para ver a... E ele, chegamos em Brasília. E a gente tendo que ser forte para não passar nada para ele. E fomos para o restaurante, almoçamos, e em 13 horas nós estávamos lá com o médico, porque o médico, diante do resultado do exame que tinha feito aquele ano, ele queria ver Daniel, e o médico já suspeitava que poderia internar diante do resultado. Só que Daniel chegou na sala do médico bem agitado, do jeito que ele está aí, vocês estão vendo, e aí pegando, bagunçando tudo, vendo os brinquedos e tudo, e o médico conversando com a gente que ele queria entender como tinha acontecido isso e nem a gente sabia explicar. Então ele disse, hoje eu não vou internar Daniel, a minha intenção era internar ele, mas eu estou vendo que ele está bem. Mas eu quero dizer a vocês, aproveitem esse final de semana, é uma sexta. Aproveitem o sábado e o domingo, que a partir da segunda-feira vocês terão um novo caminho a percorrer. E nós saímos daquela sala pensando várias coisas. Dentro daquele carro eu pedi a Deus toda hora para me acordar daquele pesadelo, como se acordei do pesadelo, isso tudo é mentira. E saímos daquele consultório e aproveitamos bastante o que poderia naquele final de semana, mas nós não tínhamos noção nenhuma do que ainda iríamos enfrentar. Ao entrar no hospital na segunda-feira, a gente tinha passado um final de semana maravilhoso, meio que esquecemos do motivo que estávamos ali. E ao entrar no hospital, a gente ficou impactado com a estrutura do hospital. É um hospital muito grande, ele simula uma estação de trem. Né? Então, quando você entra, tem tipo uma recepção, e depois tem uma bilheteria para as crianças botarem as pulseiras e serem identificados. E tem um trem no meio do voo. E as crianças, elas são direcionadas para as suas alas. Né? Então, tem alas, cerrado, pampas, várias alas, e para a criança, cada especialidade é tratada em uma área. E nós seguimos para a ala pampas, que é onde tem o tratamento oncológico. E ao entrar na ala,
aí a gente entende que a gente não está Brasil a passeio. Nós somos impactados com os efeitos colaterais nas crianças. Então, muitas crianças carequinhas, com sono nasolares, magrinhas. Então, aquilo ali já trouxe um pouco de peso ao nosso coração. E você começa a se perguntar: meu Deus, meu filho vai passar por isso? É isso que me espera? Mas ainda assim, com esses pensamentos ruins, eu pedi a Deus: Senhor, eu acredito que após o exame, Daniel vai estar curado. E a gente seguiu. O médico chamou Daniel, não foi com a gente, eu só visitava, eu estava ali na sala do médico, e o médico começou a falar como funcionava o hospital, o que estava se suspeitando, né? Daniel estava com suspeita de tumor renal, mas não sabemos o tipo. E isso a gente só vai saber depois da cirurgia na biópsia. Então ele começa a explicar como seria. Daniel fala 3 etapas do tratamento. A primeira etapa será a quimioterapia preparatória. Então Daniel vai fazer semanas, uma quimioterapia por semana, para que a gente pudesse condensar a massa tumoral, que a massa era muito fluida e tinha que condensar para na hora da cirurgia ser mais fácil a retirada o máximo que conseguisse. Seria a segunda etapa a cirurgia e a terceira etapa a quimio pós, né? E seria definido após a biópsia. E ali na sala eu estou atenta a tudo que o médico está falando, focada 100% no médico. E eu percebo que Sócrates está entrando e saindo da sala várias vezes. E eu não estou entendendo. Tipo assim, eu tento focar e eu olho e falo: o que está acontecendo? E Daniel muito agitado. Até que a última vez que Sócrates entra, ele pega Daniel, sai da sala. E ali a gente fica continuando conversando com o médico, eu e minha irmã. Há um tempo atrás eu tinha recebido a notícia de um amigo, eu estava dormindo, quando eu acordei eu olhei o celular e estava lá: fulano morreu. E depois daquilo eu comecei a ter uma crise de pânico. Eu não conseguia ficar em lugares fechados, eu não conseguia entrar em elevadores, eu não conseguia muita coisa, e aí fui tratando aos poucos. E naquele momento que eu entrei naquela sala pequenininha, um gatilho aconteceu, porque para mim não estava acontecendo aquilo. Você voltava e o médico dizia: a suspeita é disso, e aí aquilo me deixava angustiado e eu saía da sala, como Tássia disse, já tinha visto as criancinhas carequinhas, pálidas, nas cadeiras de rodas passando, e eu pensando: meu Deus. E aí quando ele disse: seu filho vai fazer cirurgia, e aí eu saía da sala de novo, e aí quando eu voltei eu falei, Daniel estava bem agitado, eu peguei meu filho, abracei e fui andando por aqueles corredores pedindo a Deus que continuasse nos dando direção, mas que nos desse força para caminhar, e Tássia ficou lá dentro ouvindo tudo. E depois quando eu voltei já estava acabando a consulta, e terminou que eu quase não participei da consulta, porque cada palavra do médico me machucava e eu não acreditava que estávamos passando por aquilo ali. No dia seguinte, a gente foi fazer um ecocardiograma com Doppler para poder ver os trombos invercados. E no ecocardiograma a gente escuta o coração de Daniel, né? E eu lembrei das inúmeras ultrassons que eu fiz na gestação. E aquele somzinho no coração de Daniel batendo. Eu pedi a Deus: Senhor, que eu possa escutar esse som para o resto da minha vida. Não lembro do filho, Deus. Voltamos para casa e no outro dia nós fomos para fazer a tomografia com sedação e depois a gente já ficaria internados. Na hora da sedação, eu descobri uma fase que no processo me acompanhou por inúmeras vezes, e eu coloquei o nome dela de impotência materna. É quando seu filho te pede ajuda e você não pode fazer nada. Você tem que ajudar a fazer o procedimento. Então a sedação é uma máscarazinha que coloca no rosto da criança, e ele nunca havia ficado internado, nunca tinha feito um resgate com a bomba, então ele não sabia do que se tratava. E apesar de eu tentar explicar, apesar do hospital tentar ser lúdico, a criança não entende. E na hora que colocou a máscarazinha dele,
continuou. Até que ele faleceu e eu coloquei a mim para poder fazer o exame. E eu acreditava todo o tempo que depois desse exame, a enfermeira ia me chamar e ia dizer: seu filho não tem mais nada. Todo o tempo eu acreditava nisso. Eu falei: os médicos viram que tem e agora eles vão ver o milagre na vida de meu filho. Mas não foi assim que aconteceu. Nós saímos de casa com as mochilas, com as coisas, já porque o médico disse: vocês vão fazer o exame e já vão internar. E de repente a enfermeira me chama e eu todo esperando, querendo ouvir: seu filho não tem mais nada. Mas eu ouvi ao contrário: seu filho vai precisar ser internado. E aí fomos em direção ao internamento. Tive que assinar vários papéis que até hoje eu não sei o que foi que eu assinei. E nervoso, fui colocando tudo dentro da sacola transparente. E de repente, quando eu fui entrar, a segurança, né? Depois nós fizemos até uma amizade, mas naquele dia eu não sei o que aconteceu com ela, ela estava muito bruta. E ela virou para mim e disse: não vai entrar com essa sacola não. E eu só respirei fundo, e ela estava com a mão assim, eu coloquei as minhas mãos em cima dela e disse: tenha calma e paciência comigo. Eu acabei de receber a pior notícia da minha vida. E a técnica que estava comigo falou: não, pai, a gente vai resolver tudo isso. E ela me levou para o canto, foi tirando o que podia entrar, o que não podia. E ela me disse, caminhando, ela disse: é a pior notícia que você recebeu, mas creia que Deus pode curar o teu filho. Amém. Nós estamos andando por aquele corredor, Daniel ficou na ala caranguejo, que é a ala oncológica. E quando cheguei lá, ele ainda estava meio sedado, né? E Tássia estava deitada com ele. E aí eu fiquei um tempinho e de repente ela me disse: pai, você precisa sair. E eu falei: sair para onde? Eu vou sair para onde? Eu vou fazer o quê? Sozinho. E acompanhei ela e eu me lembro bem que Daniel, quando eu estava saindo, tinha uma parede de vidro e Daniel levantou e gritou: papai! E eu não podia voltar. Saí, deixei Tássia lá, fui almoçar com minha cunhada e já voltaria às 3 horas, que era o horário de visita. Quando eu voltei, entrei já para ver eles. Daniel muito assustado com tudo. Daniel nunca tinha nem colhido um sangue, né? De repente, fura daqui, fura dali. E eu preocupado em como Tássia iria ficar. E de repente entra na sala uma mulher na cadeira de roda com um bebê. E o marido atrás, e entrou e a gente quase não se cumprimentou. E aí, depois de um tempinho, a gente descobre que essa mãe, ela era de Itabuna e ela estava lá em Brasília também. E eu fiquei feliz porque eu disse: é alguém de perto, é alguém que vai poder ajudar a Tássia, é alguém que vai estar com Tássia. E saí porque minha cunhada estava muito agoniada e eu pedi para que a gente trocasse, que não pode, né? É uma visita e acabou. E aí eu pedi, eles liberaram, minha cunhada entrou e eu fiquei lá fora, aguardando ela voltar. Ele era minha companheira de quarto, parecia atendimento particular. O quarto eram 2 leitos, né, a cada quarto. E ele chegou, a gente conversou, né, ela falou: você é daqui? Aí eu falei: não, eu sou da Bahia. Ah, você é da Bahia? Ela falou: ah, eu também sou da Bahia, mas eu moro aqui tem 12 anos. Você é de onde? Aí eu falei: sou de Ilhéus. Ela: não acredito, eu sou de Itabuna. E aí eu falei: Senhor, qual é a probabilidade da minha companheira de quarto ser uma baiana de Itabuna? Então, essas coincidências de Deus, esse cuidado de Deus a todo o tempo me impressionava e me impactava. Minha irmã Sócrates saiu para minha irmã entrar porque ela estava muito angustiada, era a primeira vez que a gente estava internada e ela queria entrar também. E ela era acostumada a tratar trauma, né? Ela trabalhava na UTI de trauma. Então, tudo que é barbaridade chegava para ela tratar. E quando ela entrou no hospital e ela viu Daniel naquela situação, ela não contou mais nada disso. Porque quando é com nossa família, tudo é diferente. A gente não está preparado para viver. E a gente foi dar um passeio pelo hospital do Daniel. E esse passeio aqui foi interrompido, porque a médica estava começando 25 a e meu milagre sobrenatural não chegou ali. Além da massa corporal,
no rim esquerdo. Daniel estava com os 2 troncos envergados, com metástase pulmonar nos 2 pulmões. Havia uma hipertensão arterial. Daniel chegou a uma pressão de 180 por 120. E a médica falou assim: tudo isso aí é esperado, mas tem algo que a gente não esperava. Daniel está com 2 rupturas na cápsula tumoral, ou seja, tem material cancerígeno por toda a cavidade abdominal. Minha irmã fica ali um tempo, e na hora que minha irmã sai, porque a segurança chegou para sair, eu fico ali naquele quarto e vejo o pior dia da minha vida. Era uma dor física. E eu tinha que fingir que nada estava acontecendo. Porque meu filho precisava de mim. E eu tinha que conversar, eu tinha que ler história e administrar toda aquela dor da melhor maneira possível. Tem uma parte que está assim, bem emocionado também. A gente pensa que contando o testemunho e contando a cada dia a gente vai esquecer, mas a cada contagem vem toda a história. Mas daqui a pouco ela conta essa parte de Emily e Pedro, que foram um casal que acolheu a gente, atualmente naquele momento que eu estava do lado de fora. Meu celular descarregou e demorou muito de minha cunhada voltar. Eu disse: alguma coisa de errado aconteceu. E de repente minha cunhada veio de lá com um rosto, um semblante bem triste, muito triste. E eu não perguntei nada a ela e fomos direcionados para o carro. E ela morava ainda um pouco longe do hospital. E dentro do carro, sem olhar para mim, ela falou: Cunha, ela me chama de Cunha. O resultado saiu e não foi nada do que nós esperávamos. Daniel está com a metástase pulmonar, os trombos foram diagnosticados também e o tumor, foi diagnosticado, mas só que rompeu em 2 áreas, uma parte de cima, uma parte de baixo, e daqui em diante nós vamos ter que ter muita força, nós vamos ter que ter muita fé para que tudo dê certo. Dentro daquele carro não houve mais nenhuma palavra. E orando a Deus, eu só disse a Deus: a partir de agora eu não quero emoção, eu não quero choro, eu não quero lamentação, eu não quero murmuração. A única coisa que eu quero a partir de agora é força para vencer todas essas etapas. Depois que a médica do diagnóstico saiu, Pedro e Emily estavam no quarto com a gente. E Pedro falou assim para mim: Tássia, eu recebi um diagnóstico parecido em dezembro do ano passado. E ainda que você esteja sem chão, ainda que você não esteja entendendo nada, nem luz no fim do túnel, a gente crê no Deus poderoso que pode fazer as coisas. E ele continuou falando assim: às vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixa e quer que Ele faça exatamente tudo da forma que a gente quer, mas as coisas não são assim. Deus é soberano e Ele faz da forma que Ele quer. E aí eu dormi com Daniel. Foi uma noite muito difícil, porque Elisa tinha tirado o pote e colocado de novo, porque o dela tinha infeccionado. Então Elisa chorava muito e eu tentando administrar Daniel, porque Elisa tinha 5 meses. E eu tentando administrar ali com Daniel até que Daniel dormiu. E no outro dia a gente acordou cedo, eu dei banho em Daniel e a gente foi para o centro cirúrgico para poder colocar o PIC, que é um acesso que fica no braço, para poder colocar a quimioterapia. E a gente foi na cadeira de roda, no caminho, o anestesista chegou, se apresentou, falou o que ia acontecer e ele foi falar comigo todo o procedimento. E eu falei assim: não precisa não, porque eu passei por isso. E aí eu comecei a chorar novamente. E ele falou assim: calma, você está muito assustada. Você está no começo de uma jornada muito difícil, mas você vai se acostumar, as coisas vão ficar melhores. E aí eu comigo falando: Senhor, me deixa acostumar com isso, Senhor. Eu quero a cura da minha filha, eu creio que o Senhor pode, a qualquer instante, uma só palavra.
deixo o Daniel ali no centro cirúrgico para poder colocar o pique. A equipe tentou colocar o pique 2 vezes no braço direito dele, só que estava sangrando muito. Então ele ficou com hematomas, né, no braço direito. E tirou e tentou colocar no braço esquerdo. De primeira foi e colocou. E aí, depois de umas 2 horas, mais ou menos, falaram: mãe, tá tudo bem, não se preocupe, ele vai acordar. E então a gente foi pro quarto novamente. Eu só podia entrar no hospital no horário de 3 horas, que era a visita, de 3 às 4. Mas quando eu acordava em casa, minha cunhada tinha ido trabalhar, o marido dela tinha ido trabalhar e a filha dela estava na creche. O que é que eu tinha que fazer em casa? Não conseguia sozinho. Pegava o Uber e ia para a porta do hospital e ficava na porta do hospital esperando até o horário de entrar. Porque para mim era melhor estar perto ali, né? Apesar de Tássia demorar de responder o WhatsApp, não conseguia atender o celular com toda a dinâmica que estava acontecendo, mas ela me ligou e disse: amor, Daniel colocou o pique. E eu ainda não entendi o que era pique, a cabeça daí, pesquisei na internet rápido, ela chegou a mandar uma foto, e eu disse: eu tenho que chegar lá no quarto de Daniel com esse pique no meu braço também, porque eu quero que a partir de agora, tudo que ele passe, ele imagine que eu também estou passando. Corri na farmácia, tentei comprar, não consegui. Liguei para minha cunhada, ela disse: eu consigo, venha cá que eu consigo. Fui para o hospital, consegui esse pique que fica externo aqui, né? E aí coloquei no braço e fui para o hospital visitar o Daniel. Quando cheguei lá, eu lembro da feição dele de cabecinha baixa, assim, tipo naquele estado depressivo de uma criança. E ele de cabecinha baixa, triste, querendo sair daquele local. E eu cheguei: papai, também estou com um pique no braço, olha aqui, eu estou igual a você, com a atadura, tudo prontinho. E aí ele olhou para mim, consegui arrancar aquele sorrisinho do canto de boca. E aí Tássia foi tomar banho. Ela tomava banho mesmo lá, que não queria sair de forma alguma do hospital. E aí de repente, quando eu estou sentado, a enfermeira chega e fala: a químio de Daniel vai ser agora. O coração acelerou, porque eu não sabia como era, o que iria acontecer. E aí eu coloquei no meu coração que eu tinha que fazer de tudo para alegrar Daniel ali. E aí eu brincava, eu pulava, eu fazia, ele não queria se alimentar, e eu dava alimentação, aviãozinho, comida, eu pegava, fazia de tudo para alegrar o coração dele. E 1 hora de relógio passou muito rápido, passa muito rápido, e todas as visitas, o segurança tinha que me convidar a se retirar do quarto, porque eu ficava até o máximo que podia, porque eu não queria voltar para casa. E aí saí daquele dia, ele já tinha tomado a químio, e voltei para casa para no outro dia estar lá de novo. Eu tive inúmeras conversas com pessoas assim, importantes, que me falaram coisas a mim assim, que me alegravam meu coração, me davam forças para prosseguir. Até que uma pessoa falou para mim assim: tente me perguntar a Deus por quê, Senhor, por que ele? E eu nunca tinha perguntado a Deus por que ele. Mas aí essa pessoa continuou assim: tente perguntar por que não ele? O que eu tenho de diferente para não passar pelos processos permitidos por Deus? E aquilo foi um sopro no meu estômago, porque eu conhecia Deus conscientemente aos meus 11 anos. Desde lá, eu sirvo a Deus. E às vezes a gente tem uma falsa impressão que, como eu estou com Deus, nada vai me acontecer. Mas a mensagem de Cristo não foi essa. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, com Cristo, a gente pode vencer. Eu aprendi que Deus não nos livra da tempestade, mas Ele atravessa a tempestade conosco. Ele não nos abandona e Ele nos carrega no colo, se preciso for. Ali, naquela noite, já era mais ou menos 9 horas da noite, Daniel já estava dormindo no meu colo e ele começa a gemer de dor e a se contorcer, dizendo: está doendo, está doendo, está doendo. E ele pulsa no primeiro vômito e depois com mais dores. E aí a gente começa a perceber os efeitos colaterais daquilo do Daniel. Depois disso, Daniel não quis mais comer, né? Ele estava com dificuldade ainda naqueles primeiros dias. Então havia um pouquinho de náuseas, um pouquinho de desconforto.
adaptação. Porque foi tudo isso aí que eu estou te contando, em 9 dias. Daniel, da terça-feira que a gente estava aqui em Ilhéus, Daniel começou aqui na quinta-feira da outra semana. Então foi muito rápido, foram 9 dias. E era muita coisa, era a equipe entrando, era a gente aferindo a pressão de Daniel o tempo todo, olhando saturação, e tinha exames a fazer, eletrocardiograma o tempo todo. Daniel fazia, ele era submetido a procedimentos. E ele estava muito assustado. Podia entrar qualquer pessoa no quarto, ele se assustava, achando que ia fazer alguma coisa nele, que ia tocar nele, e começava a chorar. E estava muito difícil. No dia 2 de março, ele fez a primeira troca do curativo do pique. Então, o pique ele vinha com um fio colado, né? Tipo um esparadrapo transparente, e tinha que descolar esse esparadrapo. O campo tinha que ser estéril, porque o canozinho estava ligado na abelha dele. Então, ele precisava ficar parado. Então, eu precisava conter ele. E uma enfermeira veio sozinha para fazer o procedimento. Ela não imaginava a força de Daniel. Foi um caos. Eu me debruçava por cima de Daniel e tentava manter o campo estéril, assim. Eu falava, filho, pelo amor de Deus, filho, a gente tem que ser forte, corajoso, fica calmo. E a enfermeira ficou tão nervosa, porque ela podia dar sepsis, podia dar infecção. E a enfermeira ficou tão nervosa que ela contaminou a luva, teve que ir no posto de enfermagem pegar, e eu contei o Daniel. E a gente passou por essa troca de curativo. A cada 2 dias, eu tinha que fazer essa troca de curativo. E era desesperante. Sócrates foi primordial em todo esse processo aí inicial, durante toda a fase, mas esse processo ele levou com muita leveza, assim. Deus deu inspiração a ele para levar com muita leveza. E Daniel queria mais ficar com ele do que comigo. E aí minha irmã falou comigo assim, Tássia, a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Vamos ver o comportamento de Sócrates, vamos tentar fazer com mais leveza, vamos tentar brincar mais com Daniel, porque eu acho que a gente está muito pesado, assim, e ele está sentindo a preocupação da gente. Então ali eu entendi que eu precisava descansar. Eu estava 5 dias no hospital, e tomava banho no hospital, ficava no hospital, ouvia histórias do hospital. Tudo isso é muito difícil. Porque quando você pensa que você está ruim, tem uma pessoa do seu lado que está muito ruim. E aí começaram a falar, você tem que sair do hospital. Nem que não seja para dormir, você sai, toma um banho, come alguma coisa e não come. E aí eu comecei a fazer isso. O aniversário de Daniel, como eu disse, era 11/3, né? E no meu coração eu pedi a Deus que ele pelo menos passasse o aniversário em casa, não fosse no hospital. Mas diante do que a gente estava vivendo ali, o olhar humano dizia ele não vai, mas eu tinha no meu coração a fé que ele ia sair. Dia 1/3, a médica chegou de manhã, olhou para Daniel, ele já estava melhorzinho, e ela disse, tudo indica que Daniel hoje vai para casa. E eu mandei a mensagem para casa, vai para casa, vai para casa. E quando ela voltou, eu perguntei, doutor, e a pressão dele, como é que fica? Está 18/10, está 17, lá embaixo. Daniel ele tomava a medicação 6, 8, 12, 14, 18, 20 horas e 0 horas. Daniel tomava hidralazina, propalanol, alodipino, Vagtrim, e esses remédios todos amargos tinham que ser diluídos e dado via oral para ele. E ela voltou e ela disse, realmente, Daniel não vai para casa, Daniel só pode sair quando essa pressão estiver estabilizada. Depois veio outra médica, Daniel teve a quimio no dia 7, e no dia 8, dia 7 meses após a quimio, a médica estava lá e ela conversou comigo que se eu conseguisse o aparelho para aferir a pressão de Daniel, que era para criança, que era quase impossível achar, ela daria alta a ele. Eu falei, eu vou conseguir, em nome de Jesus, tá? Você venha para o hospital, porque eu vou rodar a Brasília toda e eu vou conseguir esse aparelho. Chamei o Uber, quando chega o Uber, uma baiana de Jiquié, e aí expliquei a situação a ela, ela disse, vamos rodar isso aqui tudo, e nós vamos achar. E roda vai para um lado, não tem, roda vai para o outro, não tem, roda, e eu preocupado, meu Deus, como é que eu vou pagar esse Uber? Mas na hora eu não queria nem saber, e roda vai para um lado, roda vai para o outro, e terminou que não achamos o aparelho. E eu liguei para a Tássia, e a Tássia disse, não, a gente vai comprar na internet, comprou na internet.
E no dia 8/3 a médica deu a alta a Daniel, mas minha cunhada estava de mudança e a casa estava totalmente desarrumada. E Tássia tem uma amiga em Brasília e ela disse: não, vocês vão lá para minha casa. E aí nós fomos para a casa da amiga de Tássia. De manhã fizemos um bolinho para Daniel, no café da manhã. À noite fizemos um bolinho, arrumei a casa toda como ele queria, que ele queria de patrulha canina. Alguns amigos de Deus mandaram alguns presentes. E, graças a Deus, Daniel passou o aniversário em casa, como eu tinha pedido a Deus. No dia 13 de março, a gente teve a consulta com a médica de Daniel. E ela era doutoranda em tumor renal. Então, a gente ficava pensando assim, como será? Né? Como é que ela será? Como será a conduta dela? Será que ela já tem mais idade, mais experiência? E a gente ficava ali cogitando, eu e Sócrates, pensando como é que seria. Até que nem apareceu o nome de Daniel no telão, ela chamou da sala e falou: Daniel, é você que é Daniel? E aí Daniel já entrou com ela e na hora a gente teve a impressão assim, de uma médica jovem, uma médica muito atenciosa, muito carinhosa e que logo no início ela já mostrou que ela era temente a Deus. E ela começou falando assim: Daniel está com tumor renal maligno. E na hora, você toma aquele lado, porque ninguém quer ouvir isso, né? Até então, quando via o exame, a gente não pesquisou nada no Google, nada, e quando a gente via o formato do exame, a gente pensava assim, é benigno, vai tirar, e a gente nem pesquisou, mas na hora era uma questão de fizer. Daniel está com tumor renal maligno. E aí ela falou assim: não fiquem com medo, a gente não tem que ter medo de falar do maligno, porque a gente vai vencer. Deus é maior e a gente vai vencer. E uma das primeiras perguntas que ela fez para a gente foi: vocês são caxias em relação a programas, protocolos? E aí eu falei, balancei a cabeça assim, quando todo o controle é tirado de sua mão, né? Sua vida foi tirada, até programações pequenas são tiradas de sua mão. Eu falei, a gente é um pouco em Caxias. E aí ela falou assim: olha, nós planejamos, mas é Deus que executa. Então a gente depende de muitas variáveis para que o protocolo seja executado. Inclusive, hoje, a gente descobriu que está com atraso de 7 a 15 dias, porque Daniel está com neutrófilos baixos. E aí a gente já entendeu, mais uma vez, que quem está no controle é Deus. E que as coisas devem acontecer no tempo dele. O cabelo de Daniel começou a cair. Daniel tinha um cabelo grande, todo enroladinho, e com as primeiras químios começou a cair. Ele acordava de manhã, a cama estava cheia de cabelo, a boca dele. E aí, dia 18, a gente fez o primeiro corte para reduzir, que até a gente não queria cortar todo o cabelo dele. E aí, Daniel tinha muito neutropenia nesse período, né? E a gente tinha que voltar para o hospital. E nenhum desses internamentos, antes de ir para o internamento, na casa de minha cunhada não tinha muito espelho, então ele não se via. E de repente ele entrou no elevador e quando ele olhou para o espelho, ele teve uma crise dentro do elevador. E Tássia só abraçou ele porque a gente entendia o que era. Ele tomou um susto com a imagem que ele viu. E eu disse a Tássia, e um dia depois ele teve a neutropenia e nós tivemos que ir para o hospital porque ele ficava em observação, que ele tinha febre. E ele tinha que ficar 3 dias, 72 horas, sem febre para ser liberado. E eu disse a Tássia, após essa liberação, eu vou raspar minha cabeça. E aí, quando saímos do hospital, fomos direto para o barbeiro. E aí vai raspar a cabeça, e ele empolgado, papai vai raspar a cabeça, papai vai raspar a cabeça. Mas eu tinha na minha cabeça que ia passar um 2, a máquina 2 ou a 1, algo desse tipo. E sentei na cadeira e o barbeiro perguntou, ele entendeu a situação e perguntou, vai passar qual máquina? A mãe gritou, 0. E eu não tive nem tempo de questionar. E aí passou a máquina 0, ele me ajudando a passar na minha cabeça. E aí a gente foi cortar o dele mais um pouquinho e ele disse, eu não quero ficar careca igual a papai não. E aquilo trouxe uma alegria ao meu coração, uma leveza ao ver sorrindo, ao ver alegre. E Tássia falou, eu também vou cortar o meu, mas Tássia tinha a intenção de raspar. E eu disse a ela, não, minha filha, não raspa o seu, porque normalmente a imagem da mulher, a criança iria tomar um susto, né? E aí ela cortou o cabelo aqui curtinho e ele esqueceu a partir dali
do cabelo dele, da cabecinha dele raspada. E era engraçado, quando chegava em casa eu dizia: e aí papai, a mamãe tá como? Ele tá linda. E papai, ele nem respondia. E a gente já entende que estava feio. Mas foi mais uma vez que Deus me deu força para que trouxesse alegria para meu filho naquele momento. O mês de fevereiro, março, no começo de abril, foi assim, cercado de intercorrência. A gente ficava em casa um dia, no máximo 2 dias, e a gente tinha que ir para o hospital, porque eu tinha febre, tinha que ficar em acompanhamento 72 horas. E a gente foi para o hospital às madrugadas, foi no hospital durante o dia, foi no hospital meio-dia, várias horas a gente tinha que ir para o hospital. E o hospital ele tem um cartão vermelho, que a criança ela só é atendida pelo hospital. Então ela pode abrir qualquer patologia, pode não ter relação com câncer. Ela precisa ficar internada no hospital e em cuidados da equipe. E as férias de solto estavam acabando. E aquilo estava causando uma angústia no meu coração. Porque eu falei: Senhor, eu não vou dar conta sozinha. E eu pedia para Deus, falando assim: Senhor, por favor, Senhor, organiza tudo, me capacita. Eu sempre fui uma pessoa muito desatenta em relação a medicações. E eu tinha que ficar ali focada, porque eram muitos horários de medicação. Eu ficava internada, então eu tinha que correr para o hospital. E aí eu ficava pensando como é que eu ia gerenciar tudo aquilo sozinho. Mas eu também não compartilhei nada com os outros, porque ele viria para Ilhéus para poder trazer um sustento, né, para que a gente manter esse ano. E aí, Daniel teve, em abril, um vírus sensicial respiratório. Ele teve a febre, a gente foi para o hospital e aí a febre não passava, continuava tendo febre. E aí a gente entendeu que não era só a neutropenia. Aí ele desconcentra a mãe toda. E aí a gente entendeu que não era só uma neutropenia, né? Que seria alguma coisa estava ali por trás. Daniel ficou prostrado por 2 dias. Ele não comia, não bebia, não fazia nada, não tinha assim, reação. E a gente ficou em isolamento quando o resultado do exame saiu. E a médica falava assim: é assim mesmo, é um vírus muito agressivo, não se preocupe, ele vai ficar bem. O que ele quer mesmo é que ele durma. E Sócrates retornou para Ilhéus e eu fiquei com o Daniel em isolamento no hospital. E foram dias muito difíceis, porque era o tempo todo aferindo a temperatura, dando medicação, fazendo a linha resgate. Daniel ficou com oxigênio terapia porque a saturação estava baixa. E quando ele dormiu, eu levantei e eu olhei ali naquele quarto. Eu falei: Senhor, eu consagrei Daniel, ainda na minha barriga, Senhor. E eu sou mãe, eu quero que ele fique bem. Mas se for para ser assim, Senhor, pode levar. Eu te entrego meu filho. Porque eu não quero que ele sofra. E eu entreguei com o coração tranquilo. E a partir daquele dia, acredito, tudo mudou. Daniel começou a colaborar com o tratamento. Ali vocês começaram a ver, porque até então a gente não filmava nada. A gente tirava fotos um para o outro que eu acho que nunca foram publicadas, ou só num vídeo rapidamente. E ali Daniel começou a colaborar. Então, tudo ele fazia, ele queria, ele começou a gostar do hospital. Na hora de ir embora, ele falava: a gente já vai embora, e a gente doido para ir embora, a gente já vai embora. E ele estava ali como realmente colaborador de todo o tratamento. E eu tinha que tratar assim: eu vou fazer assim, eu vou para Ilhéus, eu vou ficar voltando a cada 15 dias, a cada 20 dias, porque eu preciso trabalhar. Mas quando eu vi a rotina, eu falei: não tem condição dela ficar sozinha. Apesar dela estar minha cunhada tinha a rotina dela, e a rotina dela já era pesada. Então não tinha como estar sem ficar sozinho. No meu coração eu estava orando, dizendo a Deus: eu vou e volto.
e seja o que Deus quiser. E aí eu passei essas situações com o Daniel lá também no isolamento, e eu chamava a médica e dizia: meu filho tem quase um dia que não acorda, que não abre o olho, que não se alimenta. E a médica falava: pai, é assim mesmo. Mas na minha cabeça eu não queria que fosse assim. Eu queria que meu filho acordasse. E eu lembro que eu disse a ela, quando eu estava prestes a vir para Ilhéus, que era dia 31/3, eu disse a ela: filho, eu estou indo, mas eu volto. E ela: como eu volto? Deus há de fazer os milagres nas nossas vidas e eu vou voltar. Liguei para uma amiga da gente de Amília e disse: Amília, eu estou indo para Ilhéus, eu preciso acertar a minha vida e eu preciso que você venha ficar com Tássia. E ela disse: com certeza, já vou comprar a passagem agora. Isso tudo Tássia nem sabia. E aí Jamile comprou a passagem e me ligou: comprei a passagem, você vai chegar tal dia, eu vou ficar um dia e no outro dia eu vou para Brasília ficar com ela. Aí cheguei em Ilhéus, foi aí que eu fui contar o diagnóstico de Daniel para a família, para os amigos. E quando saiu eu disse a Tássia: não conta não, que as pessoas já estão ligando, já estão de lá, eufóricas, e termina que o celular não para as mensagens. Se a gente disser que Daniel está com metástase pulmonar, que o tumor rompeu, como é que a nossa mãe, como é que sua mãe vai reagir, como é que seu pai vai reagir? Deixa que eu conto ao vivo. E aí quando eu cheguei em Deus, eu fui contar, fui acalmar o coração das pessoas, fui em um dos meus vínculos pedir demissão do trabalho. No outro vínculo também eles disseram que eu poderia trabalhar home office. Eu tinha acabado assumir a Lindsu 2 e eu disse: Deus vai prover tudo, porque a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Conversei com o pastor Pedro e aí disse a ele: estou indo. E aí ele me disse: menino, como é que você vai para Brasília? Como é que você vai se manter lá? Falei: não sei como é que vai acontecer, mas eu não tenho vergonha nem medo de trabalhar. Próximo de onde a gente estava tinha mercado, tinha lanchonete, tinha tudo. Eu falei: eu sei lavar um prato, eu sei cortar um tempero, eu sei fazer qualquer coisa, mas eu vou estar perto da minha família, porque ela está precisando. E aí o casal, Matheus e Marcelo, também estavam com saudade. E eles disseram: não compre a passagem não, que nós vamos te levar. E aí nós fomos para Brasília, de carro. Chegando em Brasília, eles ficaram alguns dias com a gente lá, voltaram no dia 18 e no dia 24 Daniel foi internado para fazer a cirurgia. A primeira etapa do tratamento tinha sido finalizada. O Daniel fez 8 semanas de quimioterapia, espaçadas um pouco por causa da leucemia, mas completou o ciclo de quimio anterior. E ele tinha feito a tomografia, uma outra tomografia, só que o resultado não tinha saído. E nós estávamos muito apreensivos, porque a gente acreditava no milagre de Deus a todo instante. Então a gente falou assim: não, esse resultado precisa sair. Eu me lembro que minha irmã chegou a conversar com o médico e falou: como é que vai fazer uma cirurgia e o laudo não saiu? Porque a gente queria ler o laudo, que não havia nada. E o médico chegou a acalmar a gente, falou assim: não se preocupe, a gente está com as imagens, não precisa do outro, a gente está vendo as imagens. E a gente continuou seguindo, já era noite, então eu ficou com ele de dia nesse dia, e eu ia dormir com ele para poder preparar a cirurgia, que seria 6 horas da manhã. E Daniel tinha feito a troca do curativo à tarde dos pés. E quando eu cheguei à noite, eu fazia a mistura total. Quando eu olhei, eu vi que estava com um pouquinho de sangue. Aí eu fui e falei para a enfermagem: Daniel estava com um pouquinho de sangue no corpo. Será que vai precisar fazer o curativo novamente? Ela falou: não. Naquela noite eu já falei: meu Deus, estava planejando dormir cedo para poder acordar cedo. E a equipe estava muito sobrecarregada. Eu estava vendo que teve várias intercorrências ali naquele dia. E aí, quando deu mais ou menos umas 8h30, eu falei com a tia: será que você tem como socorrer a gente fazer o curativo do pico para eu poder colocar Daniel para dormir? E aí ela falou: mãe, tenha paciência com a gente, ainda tem 2 crianças na frente de Daniel. A tia foi fazer o curativo do pico de Daniel mais ou menos às 11 horas da noite. E aí foi quando eu coloquei Daniel para dormir. E 5 horas da manhã a gente acordou para tomar banho, a banheira com clorexidina e preparar ele para a cirurgia. E às 6 horas da manhã, a técnica veio buscar a gente, levou a gente na cadeira de novo, até o centro cirúrgico. A gente chegou ao centro cirúrgico, o Daniel cedeu e eu entreguei o Daniel desacordado, no centro cirúrgico novamente. E eu chorei muito, mas eu tinha certeza que
Deus está no controle de todas as coisas. Literalmente eu ficaria sozinha, esperando ali no centro cirúrgico, só que Sócrates conseguiu entrar. E a gente ficou ali, orando, sem tendo certeza de que o médico dos médicos estava ali no centro cirúrgico. Lembra que eu falava que todo dia eu vinha para o hospital cedo, ficava lá e um dos guardas ia me perguntava: por que você está aí, pai? Veio cedo, aí eu explicava a situação dele. E nesse dia eu fui bem cedo para o hospital. E ele estava lá. E ele disse: veio cedo hoje, seu Sócrates, aprendeu até meu nome. Aí eu falei: vim cedo porque hoje eu estou bem angustiado e não dormi, porque o meu filho hoje vai fazer cirurgia e infelizmente eu não posso entrar. E ele disse: realmente você não pode entrar, mas você vai entrar. Você vai entrar por esse canto aqui, você vai botar a touca, você vai andar e não vai nem olhar para trás. E se alguém te perguntar alguma coisa, você não vai responder. Você vai seguir o seu caminho. E assim foi feito. Quando Tássia estava lá, de repente eu entrei. Como foi que você conseguiu entrar? Eu entrei. E aí ficamos lá. E 3 horas após a cirurgia nada, de Daniel, e a gente via as crianças saindo, e eu fui lá perguntar o que tinha acontecido. Não, a cirurgia acabou. Foi tudo bem. E aí, mais 1 hora de relógio, nada de Daniel vir. Aí não, é porque está colocando o portocard, Daniel teve uma hipotermia, mas está tudo bem. E aí de repente o doutor Fábio, esses detalhes é ela que anota, porque eu jamais ia lembrar o nome do médico. E aí o doutor Fábio sai do centro cirúrgico, a gente já apreensivo, e ele disse: a cirurgia ocorreu tudo bem, precisou retirar o rim todo, porque o tumor estava bastante volumoso, mas graças a Deus o tumor não estava rompido. E aí meu coração naquele momento ficou alegre, ficou feliz. E eu creio, meus irmãos, que não foi erro de exame, foi um milagre de Deus na vida de Daniel. E eu estava bem apreensivo, porque alguns dias antes a gente estava na casa de minha cunhada e descemos para brincar no parquinho com ele. E nesse parquinho ele escorregou e ele bateu o lado do tumor no ferro, onde estava o tumor, e na hora que Tássia veio, Tássia olhou para mim e falou: é o lado do tumor. E o tumor, a parte ficou toda vermelha, e mesmo caladinho ali, porque eu não queria transferir isso para ela, no meu coração eu sempre falava: Daniel rompeu o tumor comigo, ele caiu comigo e aquele tumor rompeu comigo. E para a glória de Deus, naquele momento que o médico disse: não tem nada rompido, olhamos tudo, não tem nada, eu creio que não foi erro de exame, que foi um milagre de Deus para as nossas vidas. Daniel passou pela gente desacordado ainda e foi para a UTI. E nós seguimos, esperamos na porta da UTI até autorizar o sintoma. Ele acordou e ele precisava ficar deitado na cama, imóvel, porque ele estava com um acesso peridural, né? É aquela anestesia que a mulher toma para poder saindo para poder dar morfina para ele, porque a cirurgia é muito extensa, ele poderia sentir dor. Então ele estava com essa pneumonia na pele, ele estava com acesso para a flexão da pressão interna do braço, ele estava com acesso periférico da mão, estava com pique, estava com a cirurgia que tinha removido o rim esquerdo e que tinha colocado o corte, que seria o outro acesso da próxima fase. Então, ele ficar deitado na cama, uma criança de 3 anos, é muito difícil, né? E a gente tinha providenciado um projetor e ele não assiste telas, né? Não costuma assistir, mas aí a gente colocou um projetor e ele ficou deitadinho, assistindo, feliz da vida porque estava assistindo. E ele só podia comer dieta líquida, né? Era só líquido que vinha para ele, e ele não comia nada, não queria comer nada. E naquelas poucas horas de cirurgia, ali na tarde, ele começou a pulsar com a nasária, porque tem um edema generalizado. E as mãozinhas dele estavam muito inchadas, os pés, as pernas, qualquer coisa que tocava nele ficava a marca do edema, estava muito emaciado, os olhos. E aí eu fui dormir em casa e Sócrates que ficou, mas eu saí com o coração assim, destroçado. Eu disse: Senhor, age, Senhor. Oh Deus, porque quando você é da área de saúde, eu sou fisioterapeuta, e aí você fica pensando nas repercussões daquilo, né? O que precisa responder, ele só está com mim. Ele não está respondendo, por isso é Deus. E eu mostrei
E aí quando eu cheguei no hospital ele estava bem, né, demasiado, e na noite sempre a médica, as técnicas vinham trocar lençol, a fralda, tudo, e de repente ela falou, pai, você não olhou aqui, Daniel olhou alguma coisa? Eu falei, não olhou não, ela vou trocar esse lençol e daqui a pouco eu volto para olhar. E quando ela voltou, continuava molhado. Aí lembra do catéter que Tati falou, colocou aqui atrás? Ela falou, extravasou e está saindo um líquido. E imediatamente ela chamou a enfermeira e ligou as lâmpadas. E aquilo já me assustou. E aí a enfermeira veio e disse, não, chama a médica. E a médica plantonista, não, era especialista na área. E ela disse, não, tem que chamar o anestesista. E meu coração já começou a acelerar, porque eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa errada. E Daniel dormindo. Liga para o anestesista, não está no hospital. Ele está de Covid e teve que ir para casa. Liga para a coordenadora está fazendo um curso em São Paulo e não tem anestesista no hospital. E a enfermeira vira para a médica e fala, nós vamos fazer o quê? E eu querendo entrar no assunto, mas deixei elas trabalharem. E aí de repente ela falou, não, bora fazer uma chamada. Ligou para a anestesista, a coordenadora que estava em São Paulo, ela disse, vamos fazer através de uma chamada de vídeo. E aí eu via que estava acontecendo alguma coisa, mas não queria interferir. Fiquei do lado pedindo a Deus que cobrisse mais uma vez meu filho com todos os milagres, com toda a proteção. E aí começaram a fazer esse procedimento onde foi tirando esse catéter, porque eles não sabiam se o líquido era porque ele estava demasiado, se era da coluna, não sabia de onde era que estava, mas tiraram. E aí a médica, muito nervosa, pressionou, né, o lugar onde tirou e colocou um adesivo. E a toda hora ela vinha para ver se tinha extravasado. E aí quando ela voltou, eu perguntei, doutor, o que foi que aconteceu? Você pode me explicar? E ela, muito nervosa, ela disse, aconteceu esse extravasamento que a gente não sabe de onde é. E eu falei, pode acontecer alguma coisa? Ela falou, pode, pai, seu filho pode ficar paraplégico. E naquela hora eu só respirei e disse, Deus, mais uma vez eu peço que o Senhor cuide do meu filho. E às vezes a gente pede as coisas a Deus e esquece. Lá atrás eu tinha pedido que Deus me desse força. E graças a Deus, naquele momento, foi eu que estava ali. E aí eu passei a noite toda angustiado. Elas vieram querendo me dar medicação para me acalmar. Eu disse, não, ela disse, a gente nem pode te dar. Mas a gente está vendo que você não está bem. Eu falei, não, eu não durmo, eu não vou dormir. E toda hora eu ia no pezinho de Daniel, passava meu dedo para ver se ele mexia, pegava na mãozinha dele. E graças a Deus, Daniel dormindo a noite toda. Quando deu umas 5, 6 e meia da manhã, diante da situação, acho que elas passaram no quadro clínico do hospital, veio o médico, veio o diretor, veio o anestesista, apareceu todo mundo e começaram a dizer, se ele sentir muita dor de cabeça, tem que chamar a gente, se ele sentir isso, tem que chamar a gente. E para a glória de Deus, Daniel não sentiu nada. Mais um milagre aconteceu dentro daquela UTI. E aí de manhã eu disse a Tássia, aconteceu isso e isso. Ela disse, por que você não me ligou? Falei, porque não ia adiantar, 2 horas da manhã eu ia te ligar para quê? Você ia ficar lá angustiado, não ia conseguir entrar no hospital, mas eu vou para casa, Daniel está super bem, e para a glória de Deus, Daniel ficou super bem, e tudo que eles pensavam que poderia acontecer, não aconteceu com Daniel. Eu passei uma noite muito difícil, angustiada, e eu lembro que eu orei no banheiro da casa de minha irmã, e eu falei, Senhor, eu estou muito aflita, Senhor, cura meu filho por completo, Deus. Cura meu filho por completo, porque ele não está respondendo, Senhor, ele precisa responder. E quando eu cheguei de manhã, o Sócrates me contou, né, o que aconteceu, eu falei, meu filho, você me contou, eu tinha intercedido mais, né? Eu não adiantava, meu amor. E Daniel ficou comigo, né, a gente tinha decidido que eu iria ficar com ele à noite, nesse dia. E aí eu fiquei com ele de manhã, e Daniel começou a responder aos poucos, então foi tirando, né, a sonda, foi tirando todos os aparatos que estavam ali. E eu fui em casa e só para ficou comigo. Irmãos, o horário está um pouquinho avançado, mas nós já vamos acabar, viu? Em nome de Jesus. E aí aconteceu o Festival de Tortas, né? Pastor Pedro fez aquela campanha do Pix para ajudar a gente. Aconteceu o Festival de Tortas e eu disse a ele, pastor, coloca no nome de Jesus, que é o tratamento pelo SUS, e toda ajuda que vier vai ser para se manter em Brasília, porque o custo de Brasília é muito alto. E no dia que a gente viu o Festival de Tortas,
tortas, nós esquecemos do financeiro naquele momento e nos emocionamos com o amor das pessoas, com o carinho das pessoas que estavam ali. Pessoas que chegavam e não tinham mais torta e diziam, não, tome o dinheiro para ajudar a eles. E aquilo tocou muito aos nossos corações. Ficamos muito felizes, mas como existe gente boa, existe gente também, a gente pode dizer ruim. E infelizmente chegou aos meus ouvidos, né, que algumas pessoas estavam dizendo, estão fazendo muita campanha para eles, estão mandando muito dinheiro e eles estão ricos em Brasília. É capaz de eles nem voltarem. Na hora que caiu o meu coração, eu falei, não, tenho que bloquear isso agora, porque isso não vai cair no meu coração, porque eu trocaria qualquer dinheiro para não estar passando por essa situação. E aí disse a Tássia ficou um pouco triste, eu falei, não fique não, porque Deus está levantando pessoas para nos ajudar, mas o inferno também levanta pessoas para tirar a nossa base, a nossa alegria do que nós estamos vivendo aqui. E nesse dia, Daniel estava na casa da amiga de Tássia, e ele disse, papai, eu quero ir para a rua, mamãe, eu quero ir para a rua. Porque ele não saía, não tinha contato com crianças, o único contato que ele tinha era com a prima, e ele estava com o pique ainda, né? Após a cirurgia. E aí, esse pique, ele só olhava normalmente de tarde. Todo dia a gente olhava, tirava a atadura, e arrumamos, a amiga de Tássia emprestou um carro para a gente dar uma volta em Brasília. E aí, na hora que a gente estava saindo, a Tássia falou, eu quero olhar esse pique agora. Na minha cabeça, isso é hora de olhar pique, a gente já todo arrumado, já pronto para sair. Daniel também, eu não quero olhar pique, aquela confusão na porta. Mas coração de mãe não nega, coração de mãe que tem comunhão com Deus. Deus abre os olhos, responde, faz tudo. E quando abriu a atadura, o pique estava com uma pontinha de secreção. E não pode ter secreção porque ela vai direto para a corrente sanguínea e o pior poderia acontecer com Daniel. E ali imediatamente nós fomos para o hospital e já fomos na cabeça pensando, vai internar, porque qualquer coisa interna e a saída que nós teríamos iria acabar no hospital. Mas quando chegou lá, a médica disse, não vai internar, porque vocês descobriram rápido. Então tirou o pique, né, ele já estava com o portocar, foi feito na cirurgia. E aí fechou e a médica disse, vá para casa e continue só observando. E aí ele saiu daquele hospital feliz, estou livre, tipo, eu vou poder tomar um banho, eu vou poder brincar, eu vou poder fazer tudo, porque a preocupação da gente era grande com aquele pique, né, que ele tinha. E mais uma vez eu digo que o milagre aconteceu, porque a gente poderia ir para a rua, passar o dia todo com Daniel, e aquela pontinha de secreção poderia se transformar numa coisa maior, que meu filho poderia não estar vivo, mas ele está vivo para a glória de Deus. No dia 13 de maio, a gente foi para a consulta com a Rodolfo depois da biópsia. E aí a gente estava pensando, né, como não teve rompimento, então nos resta pouco tempo para a terceira fase. E quando a gente chegou lá, a médica falou que tinha saído o resultado, Daniel estava classificado como tumor renal maligno no estágio 4. Risco intermediário, estágio 2D. E havia tido melhora nos pulmões dele, estavam reduzindo, mas que ainda havia metástase nos dois pulmões. E por conta disso, ele precisava mais que o sistema linfático estava livre, que foi tirado tudo, o tumor foi tirado por completo, então, para a gente não se preocupar que o tratamento estava correndo bem, graças a Deus. E aí ali foi determinado, como falei de novo, lembra, nós planejamos, Deus executa. Ele vai fazer 34 semanas de quimioterapia. Então, ali em maio, eu sentei na cadeira e ela estava falando outras coisas e eu calculei. E daria, na primeira semana de janeiro, teoricamente, a gente estaria liberado. E aí eu falei, poxa, Senhor, eu estava esperando menos, mas é o Senhor que sabe, né? Primeira semana de janeiro, vamos lá, temos mais alguns meses pela frente. E aí, durante a consulta, eu conversei com a médica, porque no relatório tinha escrito assim, trombo tumoral não, no cirúrgico. Na tomografia tinha escrito trombo tumoral não. Mas no ecocardiograma tinha trombo sim. Aí eu perguntei, é trombo ou não é? Que trombo é esse? É coágulo então não é tumor? E aí ela falou assim, nós estamos ainda analisando, vamos ver essa parte. E depois, na outra consulta, no dia 22, a gente teve uma consulta com a Hemato e com a Ruco no mesmo consultório. E ali ficou definido que Daniel ia tomar injeções de flexão todos os dias.
por tempo indeterminado. Então, todos os dias ele ia tomar um piquezinho, uma injeção subcutânea. E a gente tinha acabado de se livrar das medicações antipertensivas. Daniel não precisava mais tomar porque a pressão tinha se regularizado. E Deus nos traz uma nova fase. E Daniel chorava, ele não queria, era uma criança. E os primeiros dias foram muito difíceis. E minha irmã queria aplicar, só que Daniel estava com uma resistência da minha irmã no começo do tratamento. Ele estava associando a ida dele à Brasília e todo aquele sofrimento como se minha irmã tivesse levado ele. Então ele estava meio nessa virada com minha irmã. E aí eu falei, não se preocupe, aí eu aplico. E aí eu aplicava, mas só para segurar o Daniel. Todos os dias a gente passava por isso. Além disso, a médica terminou que seriam 34 semanas de quimioterapia. Ele faria 3 dias de quimioterapia. A gente ficaria internado por 3 dias. E nos 3 dias ele receberia drogas diferentes. E depois disso, a gente seria liberado assim que ele estivesse bem. E ele faria 10 injeções de filgastrina. Então tinha dias que ele tomava injeção de manhã e de noite. O filgastrina complexo. Nesse momento a gente tinha que ser mais uma vez forte, né? E eu pegava ele no colo para se aplicar a injeção. E eu dizia, papai, você é forte e corajoso. E no começo era choro, no começo tinha resistência. E depois, com a bênção de Deus, Daniel foi acostumando com a injeção que ele estava tomando, né? E tiveram os primeiros adiamentos das químios, né, que nós não seguiríamos o cronograma, como o Tássia tinha dito, que ela tinha contado que seria para janeiro, e eu sentei e disse, Caela, a partir de hoje a gente não vai contar mais, porque esse contato está nos deixando angustiados, está nos deixando cheio de ansiedade, e a partir desse dia a gente não contou mais, a gente foi vivendo a cada dia, a gente ia para o hospital para fazer o exame, quando chegava lá não vai fazer, volta para casa. E a gente já voltava mais com o coração aliviado de tudo que a gente estava vivendo. Porque no começo era triste. Quando a gente chegava no hospital, fazia os exames e a médica falava, Daniel está com 300 de neutrófilos, ele não vai fazer. Vai voltar para casa, vai tomar 10 injeções e depois dessas 10 injeções vocês voltam para fazer. Na outra consulta ficou definido que Daniel faria radioterapia. E aí a sensação era de fundo de pulso. E aí eu falava, Senhor, eu estou te pedindo um milagre sobrenatural, desde quando eu entrei naquele carro. Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não está me ouvindo? Eu queria ver o sobrenatural, Senhor. E no dia 20 de junho, Elisa, a filha de Neide inteira, entrou para fazer a cirurgia. O milagre sobrenatural que eu tanto pedi para ver não veio no meu filho, veio na vida de Elisa. Ele entrou no centro cirúrgico, os exames estavam provando que precisava ser retirado um tecido, e quando chegou, não havia nada, apenas tecido cicatriciado. Elisa estava no meu caderninho de oração, assim como tantas outras crianças que a gente encontrou, e era o nome de Daniel e abaixo era o nome de Elisa. Então eu vivi esse milagre sobrenatural. Deus faz da forma que Ele quer. Ele é perfeito, a gente só precisa ser sensível a ver os feitos dele. Dia 6 de setembro, Daniel fez a última sessão de radioterapia que deixava os nossos corações angustiados, porque ele tinha que entrar na máquina, ficar quietinho, a gente não podia entrar com ele. E foi mais um milagre de Deus, meus irmãos. Quando Daniel entrou naquela máquina, ele ficou todos os dias quietinho. O hospital parou, veio ver quem era Daniel. E no dia 6 de setembro nós comemoramos a última radioterapia. Depois do 7 de setembro, levamos ele para ver 7 de setembro. E aí no dia... nós fizemos o ecocardio com Doppler e deu que Daniel não tinha mais trombo. Os trombos que existiam não tinham mais. Aí você me pergunta, era tumoral ou era sanguíneo? Não sei, eu sei que sumiu e sei que foi para a honra e glória de Deus. Daniel fez a tomografia, vem cá, filho. E a tomografia mostrava a estabilidade dos 3 nódulos pulmonares, foram os únicos que ficaram. Após 3 meses, ele fez novamente essa tomografia e não houve nem aumento nem redução. E a médica disse, com certeza é cicatricial.
Daniel fez o aniversário dele do jeito que ele queria. Dia 11, os nossos amigos foram para Brasília. E no dia 9 do 4 a 11 do 4, teve o último ciclo de quimioterapia de Daniel. E ele refez todos os exames. Dia 14 do 5 foi a última consulta de Daniel. E para a medicina, eles falam que Daniel está em remissão. Mas para a honra e glória de Deus, nós cremos que Daniel está curado. Daniel está curado porque nós cremos. Daniel está curado porque essa igreja orou. Daniel está curado porque assim Deus quis. Amém. Foram 45 dias de quimioterapia, 78 doses de medicações administradas, 423 dias de tratamento, 15 meses vivendo o sobrenatural de Deus. Amém. Eu vivi o campo. E para a honra e glória de Deus, meus irmãos, foram dias difíceis, dias de tempestades, dias tesas, não tá? Dia de tristezas, dia de choro, mas hoje chegou o dia de comemorarmos. E saia daqui crendo que o mesmo milagre que Deus fez na minha família, Ele pode fazer na vida de vocês, na família de vocês. E no nome de Jesus, para encerrar esse culto, vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus que continua fazendo milagres, continua curando, continua trazendo paz onde a gente pensa que não existe. E nessa noite, saia daqui no nome de Jesus, com a sua fé renovada e crendo que há um tempo determinado para todas as coisas. Nós podemos ver o milagre na vida de Elisa, que nós queríamos na vida do nosso filho, mas nós estávamos orando por Elisa. Mas eu creio, nós cremos que o milagre chegou na vida da minha família também. Amém. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.